Bom dia, segunda-feira! Já vamos começar a semana com pergunta importante por aqui. Você já parou de verdade para se perguntar quais são as suas sombras? Não aquelas que você mostra para o mundo, mas aquelas que aparecem nos momentos de cansaço, de irritação, comparação e também em momentos de autossabotagem. Aquelas sombras que você tenta disfarçar ou ignorar. Para que uma transformação real aconteça na sua vida, existe um passo que é inevitável: reconhecer quem você é quando ninguém está olhando. Muitas pessoas querem mudar. Mudar o corpo, mudar os resultados, mudar os relacionamentos, mudar a vida. Mas essas pessoas seguem tentando fazer isso apenas pela superfície, sem descer até as camadas mais profundas. E é justamente ali que moram as sombras. Elas não são defeitos, elas não são erros de caráter. Elas são partes suas que em algum momento da vida precisaram se esconder para te proteger. Inclusive, para te ajudar a reconhecer quais são as suas sombras, eu vou dar agora vários exemplos. Então presta atenção e veja com qual você se identifica na sua vida. Talvez a sua sombra seja a preguiça. Mas será que é preguiça mesmo? Ou será que é um cansaço profundo de quem passou tempo demais se cobrando, se exigindo e se anulando? Pode ser que a sua sombra seja a raiva, uma emoção que é tão julgada, que é tão reprimida, mas muitas vezes a raiva nasce quando seus limites foram ultrapassados várias vezes e você aprendeu a engolir. Ou então, a sua sombra pode ser a procrastinação. E antes de se rotular como desorganizado ou indisciplinado, vale a pena perguntar: o que você está evitando sentir quando adia aquilo que precisa ser feito? A procrastinação quase nunca fala sobre o tempo, mas fala sim sobre medo. Medo de errar, medo de falhar, medo de não ser suficiente. Percebe como olhar por outro ângulo muda a nossa percepção? E a inveja? Pouca gente gosta de admitir, mas a inveja existe sim. E na maioria das vezes não é sobre o outro, é sobre um desejo que você reprimiu em si mesmo. É sobre uma vida que você gostaria de viver, mas ainda não se autorizou a começar. Outra sombra também que é bem comum é o ciúme. Ele pode esconder o medo de ser abandonado, de não ser escolhido, o medo de não ser importante o suficiente para permanecer. E a insegurança? Essa é uma das sombras mais comuns e mais silenciosas. Ela se disfarça de controle, de perfeccionismo, de autossuficiência. Sabe aquela coisa de eu não preciso de ninguém? Mas no fundo, ela carrega a dúvida. Será que eu sou suficiente do jeito que eu sou? Enquanto você luta contra as suas sombras e tenta fingir que elas não existem, elas continuam guiando suas escolhas no automático. Mas quando você começa a olhar para elas com honestidade, alguma coisa muda dentro de você. A consciência disso não elimina a sombra, mas faz com que você integre essa sombra. E aquilo que é integrado deixa de te dominar. A transformação não começa com você tentando ser luz o tempo todo. Isso é exaustivo, ninguém consegue. E muitas vezes até soa como falso. A transformação começa quando você tem coragem de acender a luz. E acender a luz justamente nos lugares que você sempre evitou olhar. E quando você consegue ver as suas sombras, o próximo passo não é lutar contra elas. É aprender a caminhar com elas de forma consciente. A primeira solução é nomear. Quando você dá nome ao que você sente, aquilo deixa de ser um monstro invisível e passa a ser uma emoção compreensível. Não fale simplesmente eu sou assim e ponto final. Não faz isso, isso te afunda. Você pode começar a falar de formas diferentes com você mesma. Por exemplo, hoje eu estou sentindo insegurança. Hoje a raiva apareceu. Hoje eu sinto que o medo está falando mais alto. Percebe a diferença? A segunda solução é escutar a mensagem dessa sombra. Toda sombra carrega um pedido. A preguiça pode estar pedindo descanso. A raiva pode estar pedindo limite. A procrastinação pode estar pedindo menos cobrança.
E a insegurança pode estar pedindo acolhimento. Já a terceira solução é agir em pequenos movimentos conscientes. Não pense que você vai conseguir virar outra pessoa do dia para a noite. Eu estou falando de pequenas escolhas diárias. Por exemplo, se a sombra é o medo, a ideia não é eliminar esse medo, e sim agir apesar dele em algo pequeno, possível e real. Você vai fazendo esses pequenos movimentos dia após dia, e aí sim esse medo começa a diminuir. E se a sombra for, por exemplo, a procrastinação? O caminho não é se cobrar mais, pelo contrário, é diminuir o tamanho da tarefa. Não é se cobrar a fazer tudo, é começar. 5 minutos, um passo simples que quebra o ciclo da paralisia. A quarta solução é a desidentificação. Você sente a sombra, mas você não é a sombra. Emoções passam. Já se identificar com elas te aprisiona. Lembre-se, você não é a sombra. E a última solução, talvez inclusive a mais profunda de todas, seja a autocompaixão. Você não precisa se forçar a se consertar. Você precisa se compreender. Olhe para você com amor. Pense nessa situação toda com carinho e acolha a sua versão que está fragilizada. Você tem o potencial para fazer isso. E sabe o que mais? Eu recomendo que você escute esse podcast mais de uma vez, porque eu trouxe aqui formas de você identificar as suas sombras e também formas de você ir trabalhando e melhorando tudo isso. Agora, se ao escutar isso tudo por aqui, você perceber que ainda está complicado, que você até consegue identificar as suas sombras, mas sente dificuldade em lidar com elas sozinho, sente que realmente entende racionalmente, mas trava na hora de aplicar na vida real, saiba que você não precisa fazer esse processo sem apoio. Existem momentos da vida em que caminhar acompanhado faz toda a diferença. E se você sente que esse é seu momento, você pode marcar uma sessão comigo, para conseguir olhar com mais profundidade para isso tudo e entender também como integrar essas sombras de forma prática e consciente. Ou, se fizer mais sentido para você, você pode fazer parte da próxima turma da minha mentoria, onde esse processo acontece de um jeito guiado, estruturado e com acompanhamento ao longo do caminho. Lembre-se que transformação não é sobre força, é sobre consciência, suporte e direção. E você não precisa fazer isso sozinho. Portanto, eu desejo que durante essa semana a gente consiga iluminar as nossas sombras, consiga identificar o que elas estão querendo nos dizer e nos ensinar e que a gente consiga verdadeiramente trabalhar isso tudo na nossa vida. Muitas bênçãos para todos nós e nos falamos na semana que vem.